Boa noite, é uma alegria para mim estar aqui. Eu quero agradecer aos organizadores, primeiro a Vida Nova, e aos irmãos dos seminários que nos recebem aqui, das escolas teológicas. Espero ter a chance de conhecer vocês um pouquinho mais, quem sabe depois da palestra a gente tenha tempo de conversar, responder dúvidas, se você as tiver. Eu tenho algumas obras aqui que eu vou recomendar ao longo da minha palestra. Então, eu vou falando delas porque elas têm a ver com o tema que eu vou explorar. Eu queria, então, gastar um tempinho falando sobre a proposta de hoje à noite e amanhã à noite. Aí a gente vai ler um texto da Escritura. Depois eu vou fazer uma propaganda de algo que eu represento. Não é uma propaganda para vender nada, é só uma propaganda para vocês entenderem o crescimento do interesse no mundo em Jonathan Edwards. E aí a gente vai falar sobre o tema que está aí no slide. Posso avaliar a obra do Espírito Santo? Jonathan Edwards e a teologia do avivamento, tá? Então, eu quero primeiro ler um texto explicar o que a gente vai falar, depois a gente vai ler um texto da Escritura. Meu papel aqui, nesses 2 dias, hoje à noite e amanhã à noite, é falar um pouco sobre o Espírito Santo à luz das experiências que Jonathan Edwards teve. Hoje a gente vai ter a visão macro, amanhã a gente vai ter uma visão mais detalhada sobre uma parte que eu vou só mencionar aqui. Então, eu vou dar um exemplo bem próprio de televisão e tecnologia, mas eu vou usar o exemplo da Escritura. Quando você lê Gênesis 1 e depois lê Gênesis 2, é como se Deus estivesse dando primeiro a visão macro de criação, depois em Gênesis 2 ele pega a criação do homem e ele faz assim, ele aumenta a tela. Sabe que a gente faz isso com smartphone, com tablet? Na televisão, quando alguém quer mostrar alguma coisa, ele clica na tela inteligente assim, ele abre, sabe? Ele expande alguma coisa. Então, Deus faz isso na narrativa da criação. Capítulo 1 é o macro, e o capítulo 2 é o micro aumentado. A gente vai fazer isso hoje. Hoje vai ser o macro, eu vou falar da teologia do avivamento de uma maneira bem ampla, e a gente vai tentar responder essa pergunta sobre avaliar a obra do Espírito Santo, e depois, amanhã, a gente vai avaliar mais especificamente uma obra e um aspecto da teologia de Jonathan Edwards, tá bom? Então, basicamente isso. Hoje você recebe o panorama, amanhã a gente entra um pouquinho mais profundo em algumas das coisas discorridas aqui. Bem, vamos agora ler um texto da Escritura. Eu vou pedir para você abrir em 1 João capítulo 4. Nós vamos ler esse texto porque logo mais na minha palestra ele vai ser o fundamento de algo que Jonathan Edwards trabalhou ao longo do seu ministério. 1 João 4, versos 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bem, minha rápida propaganda é para vocês saberem do que tem acontecido. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Aê! Eu represento no Brasil uma coisa que tem expandido bastante ao redor do nosso planeta, vamos dizer assim. Há alguns anos atrás, a Universidade de Yale, ela tem um centro de estudos em Jonathan Edwards, é onde ele estudou,
Yale é uma universidade de ponta nos Estados Unidos, e ela recebeu uma doação muito grande de manuscritos de Edwards e de investimento financeiro para fazer a obra de Jonathan Edwards conhecida e estudada. Isso começou lá atrás, no século XX, e alguns professores e pessoas que foram colocadas responsáveis por isso, resolveram tornar isso cada vez mais acessível. Uma das coisas que o Centro Jonathan Edwards fez nos Estados Unidos é digitalizar todas as obras de Edwards, ao ponto de agora, se você quiser, você entra na internet, vai para o site do Centro Jonathan Edwards da Universidade de Yale, e você tem acesso às obras todas disponíveis online. Então isso é uma coisa, é um avanço em relação a tempos passados, quando você tinha que comprar, e Edwards tem muita coisa. Para vocês terem uma ideia, só de publicações de Edwards foram 26 volumes dessa coleção, cerca disso aqui de grossura, 500 páginas, e isso é só parte da obra que ele escreveu. 26 volumes grossos assim. Hoje os volumes disponíveis online chegam a cerca de 73, de diversos tipos, cartas, manuscritos, sermões, tratados e outras coisas mais. Bem, o que o Centro Jonathan Edwards de Yale fez? Ele resolveu criar centros ao redor do mundo para expandir o estudo em Edwards e tornar Edwards mais popular. E eles resolveram escolher no Brasil a escola onde eu trabalho, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, nós temos o privilégio de ter um centro lá. O que é esse centro? Não é nada de especial, não existe um espaço lá do centro, eu sou responsável por esse centro, mas a ideia é promover mais estudo acadêmico sobre a vida e obra de Jonathan Edwards. Tanto é que no nosso curso lá, a gente oferece cursos em Edwards, lá no mestrado, e também alunos que estão escrevendo sobre ele. Então eu digo isso porque depois, se você tiver interesse em entrar no site e conhecer o que é o Centro Jonathan Edwards, fica aí a sugestão, tá bom? E pode me perguntar mais a respeito. Bem, vamos então à minha palestra. Eu quero começar com citações de dois apreciadores de Jonathan Edwards. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele era um fã sem qualquer restrição de Jonathan Edwards, e ele dizia assim: a coisa mais extraordinária de todas acerca de Jonathan Edwards, ele foi preeminentemente o teólogo do avivamento. Tanto é que Jonathan Edwards escreveu muita coisa. Existem várias outras áreas sobre as quais a gente poderia conversar aqui e dizer, ele contribuiu nisso, foi importante nisso, mas a maioria de vocês, eu ouso dizer, só ouviu falar dele conectado a esse assunto. E não é sem razão, é porque isso é o que o tornou famoso em alguma medida. A maioria das pessoas que conhece alguma coisa de Edwards só ouviu falar e talvez leu Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que é o sermão famoso dele, não é? Eu vou falar um pouquinho dele mais adiante na palestra. Mas se eu perguntasse assim, o que você conhece sobre a teologia estética de Jonathan Edwards? No entanto, ele deu contribuições riquíssimas nessa área. Se a gente falasse sobre a disputa do tema de livre-arbítrio, essa foi uma das obras mais lidas dele. No entanto, nós não conhecemos esse tratado, a não ser por raras pessoas. Então o que eu quero dizer é que ele tem contribuições em muitas outras áreas, mas ele é conhecido ao redor do mundo e no Brasil quase que somente ligado ao avivamento. Mas eu acho que nós precisamos agora conhecer essa conexão um pouquinho mais a fundo. E a razão de eu desejar falar sobre esse assunto hoje é porque hoje nós temos mais obras em português para que a gente avarie, para que a gente vá atrás, leia, e não só leia o que os outros dizem, mas tenhamos acesso nós mesmos àquilo que Jonathan Edwards escreveu, tá? J.I. Packer, outro apreciador de Edwards, fala assim, que ele escreveu uma teologia do avivamento, talvez seja essa a mais importante contribuição de Edwards para o pensamento evangélico de nossos dias. Então não é sem razão que a gente tenha que falar sobre esse assunto. Se dois apreciadores da teologia do passado, estudiosos do passado, como Martyn Lloyd-Jones e o Packer, falam isso de Edwards, então a gente deve conhecer um pouquinho mais sobre isso. Um pouco sobre a natureza do avivamento, para que a gente saiba do que eu estou falando e não fiquemos com ideias diferentes na cabeça.
Se eu perguntasse aqui, por favor, dê uma definição de avivamento, nós provavelmente teríamos tantas definições quanto pessoas aqui presentes. Essa é uma área que não é muito simples da gente ter unanimidade. Então eu vou sugerir algumas coisas aqui para você ter em mente o que eu estou falando quando a gente diz ou fala sobre avivamento. Primeira coisa, uma obra extraordinária do Espírito Santo. Quando eu falo extraordinária, é que Edwards entendia, e as pessoas da sua época entendiam, que avivamento não é uma coisa que acontece o tempo todo. Tinham pessoas que depois do período de Edwards, oraram por avivamento por muito tempo e nunca experimentaram isso, porque eles entendiam que era uma obra extraordinária do Espírito Santo, não extraordinária na sua natureza, mas na quantidade, vamos colocar assim. Não é que o Espírito Santo trazia uma bênção especial, diferente das outras bênçãos. Avivamento nunca foi entendido por eles assim. Então você recebeu aquela bênção no avivamento? Não, nunca recebi, não tinha isso. Avivamento era um derramamento mais abundante daquilo que acontecia em menor escala em tempos anteriores. Então, eles enxergavam o avivamento como uma obra extraordinária do Espírito Santo, que revertia a situação estagnada da igreja. Em outras palavras, se a igreja andava num certo marasmo, Deus trazia despertamento, Ele trazia à tona coisas que estavam sendo negligenciadas ou não mais apreciadas. Segunda coisa é que opera revigoramento da piedade cristã. Avivamento sem piedade cristã, a gente vai aprender muito rápido com Edwards, não é avivamento. Então, muito do que a igreja evangélica brasileira no passado, em alguma medida, ainda no presente, chama de avivamento, Edwards provavelmente daria risada, ou ficaria bravo e pregaria alguma coisa do tipo pecadores nas mãos de Deus irado. Por quê? Porque é efusividade sem vida piedosa, e para Edwards isso não era avivamento, e a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor amanhã, tá? Mas era uma teologia experimental. Por experimental significa que gera prática, que gera vida cristã. Não é uma teologia fria ou intelectualizada, mas uma teologia que gera vida prática. Terceiro, tal operação do Espírito tem alcance comunitário. Aqui um outro aspecto interessante de avivamento. Avivamento nunca foi entendido como sendo uma coisa singular. Então, fulano está avivado, pena que a igreja dele está morta. Não existe isso. Avivamento nunca foi descrito como sendo uma coisa do indivíduo, era sempre algo que alcançava a comunidade, ele era abrangente. Indivíduos poderiam ser piedosos na sua relação com Deus e orar para que Deus derrame dessa graça, mas não significava que a pessoa era avivada. Eu digo isso porque eu já ouvi pessoas fazendo distinções assim: olha, nunca experimentei avivamento, mas conheci pessoas avivadas. E essa não era uma distinção que eles faziam naqueles dias. Eles entendiam que tinha que causar impacto comunitário. Afinal de contas, nós somos um corpo. Se alguém do corpo é impactado por isso, isso tem que gerar um impacto sobre os demais também. Então, não é o crente, mas é a igreja que é alvo dessa obra. E expressa a glória dos propósitos redentores de Deus. Dito isso, eu quero agora explicar o esboço da minha palestra. Então, o resto do meu tempo aqui, eu vou falar sobre essas três coisas. Primeiro, um panorama dos avivamentos experimentados. A gente vai fazer essa parte histórica para você entender. Eu não vou fazer aqui uma biografia de Edwards. Se você quiser, tem literatura sobre isso, eu posso recomendar depois. Mas eu vou falar da parte histórica ligada aos avivamentos, tá? Então, a nossa primeira parte vai ser isso aí. E eu diria que a segunda metade vai lidar com os pontos 2 e 3, que é a investigação dos avivamentos, e as aplicações finais vão ser a segunda metade dessa palestra. Então, vamos lá, vamos olhar para um panorama dos avivamentos experimentados. Essa frase embaixo do título é uma frase do Edwards que, de certa maneira, descreve o que era avivamento. Ele falava de efusões marcantes em tempos especiais de misericórdia. Lembra, efusão é a linguagem de um derramar abundante.
Então, para quem lembra e estuda teologia e já estudou nessa área, quando a gente fala sobre tipos diferentes de batismo, o chamado batismo por efusão é um derramamento abundante de água sobre alguém. Então ele está usando essa linguagem para dizer assim: avivamento era o quê? Eram efusões, era um derramar abundante do Espírito, de forma marcante, em tempos especiais de misericórdia. Era assim que ele definia numa das suas obras. Vamos lá. Então, primeiro eu quero explicar que Jonathan Edwards teve um contexto de avivamento. Com isso eu quero dizer que ele experimentou coisas que estavam ligadas ao contexto do qual ele veio. Edwards não experimenta isso pela primeira vez. Não é verdade que quando surge avivamento todo mundo pergunta: o que é isso, o que é isso, o que é isso? Pelo contrário, ele narra que na sua infância e crescendo na igreja do seu avô, onde ele substituiu seu avô como pastor e ficou a maior parte do seu ministério, essa igreja já tinha experimentado alguns momentos marcantes do que ele chamava de avivamento. Então a primeira coisa é que ele fala numa das obras que o seu avô, Solomon Stoddard, havia experimentado 5 colheitas. A palavra colheita é a que ele usa para dizer tempos de avivamento. O que ele quer dizer por colheita? Significa períodos em que Deus trouxe mais pessoas à fé, mais conversões, e que essa era uma expressão de avivamento. Tiveram 5 momentos extraordinários no ministério do seu avô, que foram mais marcantes. A igreja, vamos dizer assim, deu um boom, assim, em termos de crescimento, e ele se refere a essas 5 colheitas no passado. Além disso, ele fala de avivamentos ao redor do mundo. Edwards era uma pessoa muito curiosa, muito interessada sobre o que estava acontecendo. Às vezes ele escrevia, lembra, Jonathan Edwards morou no que hoje é os Estados Unidos, mas na época que ele morou lá, aquilo era uma colônia inglesa. Então, Edwards estava, vamos dizer assim, no interior. Quem está na colônia não está por dentro do que está acontecendo no mundo das ideias. Tudo chegava um pouquinho atrasado para Edwards, lembra? Não tinha internet para ele olhar e saber qual a última obra lançada, Então às vezes a gente vê nas cartas dele, ele escrevendo para amigos na Escócia, diz assim: me manda os lançamentos aí, eu soube de uma obra assim, por favor me mande cópia, porque essas coisas demoravam a chegar. Naquele tempo tudo era um pouco mais lento, mas Edwards ouvia falar de coisas que Deus estava fazendo ao redor do mundo, e ele entendia que essa era uma expressão de um derramar mais marcante de Deus na vida do seu povo. Então ele ouviu falar de coisas que já tinham acontecido na Inglaterra, na Alemanha com o movimento pietista, ele ouviu falar de coisas que estavam marcando aqueles lugares no século XVIII, que é o período no qual ele viveu. Edwards viveu de 1703 a 1758, então durante a sua vida ele ouviu narrativas aqui e acolá. Pessoalmente, Edwards teve também experiências acerca da doçura da gloriosa majestade e graça de Deus. Se você lê Edwards o suficiente, não vai demorar muito para você perceber que Edwards usa uma linguagem muito sensorial. Edwards gosta de falar de luz, beleza, esplendor, doçura. Doçura é uma palavra que ele amava usar. É porque ele quer usar expressões que comuniquem aos nossos sentidos. Então ele falava de muita coisa que era visível, palpável, sensível, no sentido de atingir os nossos sentidos. Então ele falou da doçura da gloriosa majestade e graça de Deus. Momentos em que ele sozinho caminhava no bosque, e às vezes no cavalo, e tinha momentos devocionais preciosos, em que ele contemplava as excelências de Cristo. Então Edwards cresceu num contexto em que meditar nas coisas do Senhor e sentir-se fortemente movido pelo Espírito de Deus não eram incomuns. Ele cresceu nesse contexto. Além disso, Edwards, quando ele assume o pastorado da igreja que era do avô, e que foi um pastorado, o pastorado do avô foi longo, quase 60 anos, aí vem esse moço e começa a pastorear, a igreja já não estava mais num bom período, ela estava experimentando um certo marasmo espiritual. Então, é como se Edwards estivesse dizendo: olha, quando Deus trouxe o primeiro avivamento que eu experimentei, o contexto era de marasmo, espiritualmente falando, de retrocesso.
em relação a outros períodos. Então, nesse contexto, acontece o primeiro avivamento. Eu coloquei nesse slide tudo que eu gostaria que você soubesse do que aconteceu e do que foi escrito. Aqui está um resumo de bastante coisa que a gente poderia falar. Eu não vou conseguir falar de tudo que está aqui, mas é para você saber da cronologia. Olha lá, em 1734, na verdade de dezembro de 34 a maio, junho de 35, Edwards experimentou um avivamento na região da sua cidade, no chamado Vale de Connecticut. Ele morava na cidade de Northampton, em Massachusetts, e ali havia algumas cidadezinhas ao redor, vilarejos menores, e a sua cidade, e aquela região experimentou um avivamento por cerca de 6 meses. Ele escreve uma obra, a surpreendente obra de Deus, que é uma narrativa de conversão de várias pessoas. Vou falar dessa obra daqui a pouco, em 1737, e a gente tem essa obra publicada em português. Depois, ele experimenta o famoso grande despertamento. O grande despertamento foi mais marcante do que o primeiro que ele experimentou. Por quê? O primeiro avivamento? Porque esse teve impacto nacional. Ele atingiu muito mais do que só a sua região. E atingiu muito mais pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais do primeiro grande despertamento daqui a pouco. Aí depois disso, Edwards escreveu várias obras sobre avivamento, 4 delas, das quais 3 a gente já tem em português, para você ver como dá para a gente ter mais acesso a essa literatura agora, tá? A primeira obra é A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. Essa obra aqui, publicada pela Vida Nova, vocês têm condições de adquirir aí hoje esse material, se você tiver interesse. Vou falar dessa obra um pouquinho mais adiante. Depois, uma segunda obra que nós não temos em português, Alguns Pensamentos com Respeito ao Presente Avivamento, escrito em 1741 e 42, foi publicado em 42. Depois, a sua grande e famosa obra, e nós vamos falar um pouquinho dela hoje, mas mais amanhã, chamado Afeições Religiosas, publicado em 1746. E por último, A Busca do Avivamento, que na verdade era uma convocação ao povo norte-americano, a orar por avivamento. Essa é publicado pela editora Cultura Cristã, é um livrinho fininho, mas muito interessante, em que ele pede que as pessoas orem por esse avivamento. Bem, esse é o resumo do que ele experimentou e escreveu. Por que eu achei interessante falar sobre isso? Porque quem escreve sobre avivamento como um mero curioso ou estudioso, pode trazer ensinamentos muito interessantes, só que Edwards tem uma percepção diferente do que nós conseguiríamos ter, ou pelo menos a maioria de nós, eu diria, porque Edwards experimenta coisas que foram marcantes. Então ele é tanto alguém que passa por isso, quanto alguém que resolve descrever e analisar algumas desses acontecimentos. Por isso que ele é importante, chamado de teólogo do avivamento, porque ele escreve várias obras sobre isso. Eu vou explicar mais adiante para você entender o contexto de cada uma delas. Vamos começar falando então do avivamento de 1734 e 35. Ele experimenta bem novo, ele é pastor há pouco tempo, lembra? Ele tem cerca de 31 anos quando isso acontece, e é a primeira vez que a igreja então tem essa experiência marcante de uma obra do Espírito. O que ele diz que começa a acontecer, que é muito impressionante, é jovens mais interessados em vida espiritual. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: aqui, jovens que antes estavam mais preocupados com diversão, com fazer coisas que são típicas de jovens, começam a se interessar mais por conselhos espirituais, começam a se reunir mais para conversar sobre vida cristã, e desejosos de ser exortados no seu caminho de vida cristã. Ele diz que isso começa a acontecer em larga escala, e isso chama a atenção de alguns deles. Por exemplo, uma outra coisa marcante que aconteceu é que existem algumas mortes que despertam o interesse religioso desses jovens. Pessoas que morrem na cidade, que os jovens começam a dizer assim: gente, a vida é muito passageira, eu preciso me acertar com Deus. Então, ele diz que Deus usou esses eventos para despertar o interesse dos jovens em vida espiritual. Outra coisa também, ele começa a narrar que a igreja ficou mais alegre e amorosa no culto, mais alegre no culto, mais amorosa uns com os outros. Então, cultos públicos eram cheios de vida,
e ele diz que Deus fez coisas que até então ele não tinha experimentado lá na sua igreja e região. Curiosamente, Edwards não estava pregando sobre nada que fosse carismático no sentido contemporâneo da palavra. Ele estava fazendo uma série sobre a doutrina da justificação pela fé. Então, olha que coisa curiosa, se a maioria de nós estivesse dizendo assim: pastor, precisamos de avivamento, venha pregar uma mensagem assim de oração, de piedade, do Espírito Santo, do derramar do Espírito, dificilmente alguém pediria para você ou para mim, para pregarmos sobre a doutrina da justificação pela fé. Precisamos de avivamento, pastor, por favor nos ensine sobre a doutrina da justificação. Isso é para mostrar que o que Deus fez de fato marcou como algo surpreendente. Não é que a doutrina da justificação não pudesse fazer isso, é que não é o jeito que a gente pensa que a coisa iria acontecer. Mas ele estava ensinando teologia que estava redundando em desejo das pessoas se acertarem com Deus e de experimentarem a doçura do Evangelho conforme ensinada pela doutrina da justificação. Ele narra que cerca de 300 conversões em meio ano. Isso pode soar surpreendente para você, mas você não tem ideia de quanto isso é surpreendente. A cidade tinha cerca de 2.000 pessoas. 300 conversões em meio ano é um bocado de gente da cidade. O que ele quer dizer é que isso chacoalhou a cidade de uma forma impressionante, como eles nunca tinham visto antes, no seu ministério ainda jovem, não é? Ele narra vários efeitos sobre os convertidos. Por exemplo, ele fala assim: as pessoas tinham uma ciência da sua condição miserável, da sua consequente condenação. Percepção de pecado é uma das coisas mais comuns dos avivamentos experimentados por Edwards. Não era uma alegria saltitante, não era uma leveza sem antes experimentar a profundidade do pecado em suas vidas. Essa é uma coisa interessante narrada por Jonathan Edwards. Ele também fala de que brigas e facções foram desfeitas, pessoas que estavam brigadas começaram a reatar, as tavernas, os bares da época começaram a se esvaziar como resultado das conversões, as pessoas passavam mais tempo em casa, exortando umas às outras na fé. Ele tem um momento que da sua narração desse avivamento, que ele fala assim: gente, parecia domingo todo dia. Ele quis dizer, as pessoas tinham um zelo maior pelas coisas de Deus, não é? Mais dedicação aos meios de salvação, quer dizer, liam mais a Bíblia, meditavam nela, oravam, se prezavam os sacramentos, e assim por diante. Então, ele narra uma série de coisas que foram marcantes. No entanto, alguns eventos trágicos aconteceram, inclusive suicídio de um parente de Edwards, e isso marcou um término do avivamento, e assim aquele período marcante chegou ao fim após cerca de 6 meses. Bem, Edwards narra então esse avivamento, e essa obra fica famosa mais nas Ilhas Britânicas do que propriamente onde ele mora. Você já ouviu a expressão: profeta não tem honra na sua própria terra? Não era diferente com Jonathan Edwards. O livro causa mais impacto na Inglaterra, na verdade é publicado lá primeiro, né? Essa obra, que foi escrita em 1737, é publicado lá, e também na colônia em 1738, e lá ele narra alguma coisa. Por que essa obra foi publicada? Primeiro porque ele escreve uma carta para um amigo, e essa carta então chama a atenção do amigo. Ele falou assim: você precisa escrever isso para a gente. Você precisa contar essa história para nós. Escreve alguma coisa, escreve um livro. Então Edwards resolve escrever essa narrativa, tá? O nome da obra original é Uma Fiel Narrativa da Obra Surpreendente de Deus na Conversão de Várias Pessoas. Então, uma fiel narrativa de uma obra surpreendente. Interessante isso, porque Edwards vai mostrar que avivamento é surpresa. Ninguém diz assim: está chegando, está chegando, está chegando, chegou o avivamento. Não,
Avivamento não podia ser medido. Para Edwards cria piamente numa obra soberana. Você não falava assim, estamos orando, eu acho que daqui a pouco Deus vai ter que ouvir. Não é possível, vai chegar. Não é assim. Edwards entendia, na soberania do Deus que ele cria, que poderia vir num momento surpreendente, como poderia não vir. Então é uma obra surpreendente de Deus na conversão de pessoas. Ele faz uma análise psicológica da experiência religiosa, isto é, ele começa a falar assim, o que as pessoas experimentavam quando elas estavam passando pelo avivamento, como é que a mente delas estava, o coração, o que elas sentiam, como é que elas se aproximavam de Deus. Ele fez isso baseado em contato com várias das suas ovelhas, não é? E ele acabou se tornando naquele momento um historiador, com a morfologia da conversão. O que eu quero dizer com isso ele narrou como é que conversão acontecia de maneira marcante. Uma das coisas que Edwards narra é o entendimento de que tinha que haver profunda convicção de pecado antes da doçura do Evangelho. Então, essa conexão faz com que ele entendesse que era necessário acontecer assim e que o avivamento produzia esse tipo de coisa. Uma convicção profunda de pecado antes do que experimentar a doçura do Evangelho. O livro dele acabou virando para alguns uma espécie de modelo ou manual para futuros avivamentos. As pessoas dizem assim, vamos orar para que Deus faça o mesmo na nossa região. Então, Edwards tinha experimentado isso na colônia. Se Deus tinha escolhido a colônia para abençoar, não é possível, ele deve abençoar a gente aqui na Inglaterra também, na Escócia, né? Então, para muitos lá virou uma espécie de manual. Curiosamente, olha só, depois que Edwards escreveu, ele teve uma certa frustração. Por que essa frustração? Porque ele achou que ele havia confiado exageradamente na sua habilidade de detectar verdadeiras conversões. Por quê? O que ele viu acontecer? Depois desses 6 meses de avivamento, ele viu muita gente que aparentemente tinha se convertido de forma genuína, não mais experimentar esse amor por Deus, por Cristo, pelas coisas do Senhor, da maneira como ele achava que tinha que ser. Então ele começa, a obra publicada lá, quando ela vem para os Estados Unidos e começa a se tornar conhecida, ele diz assim, olha, não sei bem se as pessoas realmente foram transformadas de forma genuína, todas elas pelo menos. Ele começa a perceber muito retrocesso na fé. E aí ele acha que ele não foi assim tão perspicaz. Talvez na sua idade ainda jovem e inexperiente, ele tenha narrado muita coisa de forma empolgada, que mais experiente ele não narraria. Ele provavelmente era o pastor jovem que, quando experimentou isso aqui, contou da bênção que Deus estava trazendo, para mais tarde dizer, junto com a bênção vieram algumas coisas que não foram tão abençoadoras assim. Isso ele vai dizer mais adiante, quando se tornou mais maduro. Bem, depois dessa primeira experiência, Edwards teve a maior experiência de avivamento do século XVIII. Algumas pessoas, alguns historiadores consideram o primeiro grande despertamento, falam do primeiro porque teve um segundo no século XIX, que foi grande, bem maciço também, porque alguns consideram o primeiro grande despertamento talvez o avivamento mais assim marcante da história da igreja cristã, por causa das pessoas envolvidas e das narrativas sobre o grande despertamento. Bem, você já ouviu falar de John Wesley, de George Whitefield, e agora, falando de Jonathan Edwards, nessa noite, nós juntamos um trio aí, que fazia parte dessa bênção de Deus, que atingiu vários lugares. Veja só, a abrangência, como eu já falei antes, foi nacional, não só nacional, foi transatlântica. Por quê? Porque atingiu os dois lugares, os dois lados do Oceano Atlântico, tá? Então ela atingiu tanto a Inglaterra, né, quanto as Américas, no caso a América do Norte, que viria a ser os Estados Unidos da América, que era colônia da Inglaterra. Então ele foi um avivamento diferenciado por causa da maneira abrangente como Deus trouxe à tona muita coisa. Por exemplo, uma preocupação maciça com a condição de suas almas, isto é, muita gente dizendo, preciso estar
estar certo de que o meu coração é devoto ao Senhor, de que eu de fato creio genuinamente. Lembra, nós estamos falando de um tempo em que fazer parte da igreja é uma coisa comum. Talvez isso soe estranho para nós, porque nós vivemos num tempo em que muita gente não vai à igreja. Não é o caso da época de Edwards. Na época de Edwards, muita gente ia à igreja. Mas muita gente ir à igreja não significava que muita gente era genuinamente convertida. Então, por causa do nominalismo, o que acontece na época é muita gente preocupada em rever seu estado espiritual. Rever se de fato ele está andando no caminho, ele já conheceu a verdade, ele experimenta a vida que é Cristo. Então, isso que acontece no grande despertamento, mas de forma maciça, não é? Houve um aumento da membresia das igrejas, mas uma coisa bastante curiosa é que quando Edwards fala do que acontece no primeiro grande despertamento, ele já não dá mais números. É muito curioso isso, quando você estuda os acadêmicos, eles vão dizer que a maioria das pessoas que experimentaram não colocavam mais números, talvez por causa do aprendizado do Edwards. Ele falou de 300 conversões, não é? Talvez assim, para fazer marketing é muito legal, né? Mas agora existe esse temor. Eles falam de encontros que trouxeram muitas pessoas, existe narrativa sobre isso, estimativa de quantas pessoas estavam reunidas em tal lugar e tal lugar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso na pregação do George Whitefield. Mas assim, sobre quantas pessoas se converteram, isso já não acontece mais. E talvez um aprendizado que a gente possa ter sobre isso, em relação às igrejas evangélicas de hoje, é que a gente gosta muito de número. E Edwards aprendeu a tomar cuidado em relação a isso. A gente gosta de dizer que o evento foi uma bênção, 50 almas para Jesus, 300 conversões. A gente gosta de falar isso, porque se a gente fala assim, três é bom, né? Porque não dá para dizer que é ruim, mas é 3 assim. Mas lembra que a Escritura diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Ela não pensa nessas categorias do jeito que às vezes a gente pensa. Então, esse é um aprendizado, esse é um certo avanço em relação à primeira experiência de Edwards, no avivamento lá mais local que ele teve, tá? E uma coisa interessante, e eu vou falar disso um pouco mais agora na segunda parte da palestra, é a disputa entre entusiastas e racionalistas. O que aconteceu nessa época? Por causa desse despertamento que atingiu tanta gente, em vários lugares das colônias americanas, né? Então foi um evento nacional e atingiu também a Inglaterra, surgiu muita gente crítica dos dois lados. Gente que era crítica porque achava que quem não experimentava todas as coisas que os outros estavam experimentando não tinha o Espírito. Esses eram chamados de entusiastas. Seriam os carismáticos de hoje em dia. Para fazer uma comparação bem ruim, a gente vai ver que tem aspectos que são diferentes. E tinha um outro grupo que é o contrário, eram os racionalistas. Eram aqueles que diziam assim, não, culto a Deus, a vida com Deus, ela tem que ser um culto racional, tem que ser ordeiro, não pode ser desequilibrado. E muitas vezes, em críticas acertadas, eles acabavam tornando a vida cristã algo completamente racional e frio e sem vigor e vida. Então, a Jonathan Edwards está no meio dessa guerra, dessa disputa, e a gente vai ver como é que ele procura se portar em relação a isso. 2 notas bem rápidas sobre coisas que nós gostamos de ouvir. A primeira é sobre George Whitefield. Whitefield era um pregador que Deus abençoou de forma muito marcante, quando ainda muito jovem. Por exemplo, quando Whitefield vai pregar, ele pregava na Inglaterra, e ele já era marcante lá, quando Edwards o convida para vir passar na sua igreja, e Whitefield prega na igreja de Jonathan Edwards. Bem, nessa época, Edwards ainda é bem novo para os nossos padrões, mas já mais experimentado, né? Edwards tinha 37, 38 anos, quando o primeiro grande despertamento começa, mas Whitefield tinha 25. Ele era, nos padrões antigos, um menino. E, no entanto, Deus fez coisas extraordinárias através desse jovem pregador.
Edwards escreve a Whitefield dizendo assim: olha, venha para cá, por favor, queremos ouvir a palavra pregada pelo irmão. Parece que Deus acompanha o irmão de forma marcante. É bonito isso, porque quando ele convida Whitefield, ele escreve uma carta, ele fala: venha a Northampton, que era a cidade onde Edwards pastoreava. Quem sabe Deus vai reacender a chama em termos de vida cristã, né? Então ele está preocupado com isso. E o Whitefield atende, só que o Whitefield não foi só pregar na igreja de Edwards. Uma coisa muito curiosa aconteceu quando ele visitou os Estados Unidos, numa das suas visitas, que foi a mais marcante. Houve um certo marketing que promoveu o evento nacional. Quando eu falo marketing, você até arrepia. Calma, deixa eu te explicar. O que aconteceu foi, fizeram uma divulgação de Whitefield com sermões deles impressos, sendo distribuídos para as pessoas antes dele chegar, uma espécie de divulgação. E aí, pela primeira vez na história da América colonial, um evento conseguiu reunir as colônias. Na época, as colônias cresceram de forma meio independente. Imagina que nos padrões brasileiros seria assim: se Goiás e Mato Grosso e Minas Gerais não tivessem muito a ver uns com os outros, cada estado com a sua independência. Por isso que veio a ser depois os chamados Estados Unidos da América. Essa nação nasceu com certa independência das colônias, então eles não tinham muita interação, até que veio George Whitefield e fez um tour de pregação pelas colônias e fez com que esse evento desse um símbolo de união entre as colônias, uma ideia de que ela estava começando a se tornar uma nação, o que de fato veio a acontecer poucas décadas depois, tá? Whitefield era treinado em artes cênicas. Então, quando a gente vê Deus abençoar a vida de Whitefield, você tem que entender que ele era uma pessoa, quando eu falo artes cênicas, entende, ele era treinado em teatro, ele sabia impostar a voz. Diz que Benjamin Franklin, que foi um contemporâneo dele, diz que a voz dele conseguia, se ele quisesse, ele podia pregar para 25 mil pessoas. Isso na época que não tinha, isso aqui ó, não tinha microfone, porque ele era um homem com voz portentosa e que tinha sido treinado nisso. Ele sabia dramatizar as coisas. Então assim, pregação do Whitefield, você não piscava, ele não lia o seu manuscrito, não tinha nada disso. Whitefield era alguém que tinha essa habilidade, e isso mostra um pouco do porquê que ele se tornou tão cativante. Lembra, num tempo em que as pessoas tinham um certo hábito de ler tratados e de ler palestras e de fazer alguma coisa menos efusiva e apaixonada, Whitefield cativa as pessoas pelo jeito dele de encenar. As pessoas têm números diversos, mas eu acho que é seguro dizer que muitas vezes Deus permitiu que Whitefield pregasse para multidões de 8 mil pessoas. Não é que eles tivessem templos desse tamanho, na época ninguém tinha templos desse tamanho, então Whitefield pregava em praça pública. Quando ele chegava na cidade, tem registros de gente vindo das fazendas, que iam para o centro da cidade. Ele tinha um banquinho, esse banquinho tem até hoje, existe o banquinho do Whitefield, que ele botava assim no centro da cidade e subia nele, para que ele ficasse mais alto e as pessoas o vissem, e as multidões eram enormes, num tempo, como eu falei, em que as cidades eram pequenas. Então pregar para 8 mil pessoas não é igual hoje, é pregar para várias cidades juntas em alguns casos. Então isso ficou marcado como algo extraordinário. E nós sabemos pelo próprio relato do Edwards e de Whitefield, que Deus abençoou os dois de maneira diferente. Por exemplo, quando Whitefield prega na igreja de Edwards, ele narra depois que ele viu o Mr. Edwards chorando, quer dizer, Deus o comoveu, Deus mexeu com ele. Em contrapartida, outra coisa que o Whitefield fala é assim: eu queria ter uma esposa e uma família como a de Jonathan Edwards. Ele fica hospedado e ele vê a vida de Jonathan Edwards como sendo exemplar, a esposa dele como sendo uma mulher piedosa, os filhos amando o Senhor, e ele como homem solteiro diz: eu gostaria de ter isso. Curiosamente, embora fosse um homem de Deus, teve um casamento desastroso, assim como John Wesley. Mas eu só estou contando essa história para você entender como é que Deus usou um para abençoar o outro de maneiras diferentes. Um foi exemplo e usado por Deus para abençoar o outro com seus dons, com aquilo que Deus havia proporcionado a cada um deles.
Outra coisa que eu sei que a maioria gostaria de ouvir é um pouquinho sobre o famoso sermão de Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Essa foto aqui, eu tirei essa foto no lugar onde esse sermão foi pregado. A igreja não existe mais. Isso está num canteiro no meio de duas avenidas. E lá tem uma pedra que diz: aqui foi pregado o famoso sermão de Jonathan Edwards em 8 de agosto de 1741. E aí narra brevemente aquilo que aconteceu. Existem algumas curiosidades sobre esse sermão que eu faço questão de citar para você entendê-lo. Primeira coisa é que esse sermão não foi pregado de forma extraordinária, aquele evento marcante, não foi a primeira vez que ele pregou o sermão. Ele estava pregando o mesmo sermão pela segunda vez, como pregador convidado, meio que de improviso, numa cidadezinha próxima de onde ele era pastor, e lá Deus fez algo extraordinário. Então, ele era pastor numa outra região, foi ali para Enfield, e quando pregou lá, Deus fez algo extraordinário. Não é que Deus fez lá mais do que em outros lugares, embora não fosse, vamos dizer assim, embora a cena que a gente ouve, as narrações que a gente ouve sejam lendárias, não eram incomuns naquela época, no período do grande despertamento, tá? O texto básico dele foi Deuteronômio 32, 35, e o que a gente percebe é o seguinte: se ele pregou uma segunda vez, e ele pregou aquilo que, um texto que a gente não imagina que seria um texto marcante, e ele pregou numa cidade meio que de improviso, como pastor convidado, a gente percebe a obra soberana de Deus. Eu quero destacar isso porque a maioria das pessoas, mesmo nos Estados Unidos, que são ignorantes com respeito à obra de Edwards em geral, acham que Edwards era um pregador de inferno, que cuspia fogo e enxofre, vamos dizer assim. Por quê? Porque como esse é o sermão mais famoso, e ele fala de condenação, ele fala de um Deus que traz juízo sobre pecadores que não se arrependem, parece que Edwards era alguém que pregava sobre isso com frequência. Não é verdade. Edwards falou muito mais sobre excelência, doçura, amor, céu, do que ele falou sobre isso. Mas Deus quis abençoar no dia que ele falou sobre isso. Então o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: não existe nada em que faça a gente dizer assim, esse é o tipo de pregação que a gente tem que fazer para Deus abençoar. Não é assim. Não existe fórmula do tipo, foi porque ele pregou isso, foi porque ele fez isso. Não é verdade. E nem mesmo porque ele orou muito e Deus abençoou. A obra sempre foi surpreendente. E pregador mais experimentado sabe disso. Quantas vezes a gente sente que Deus abençoa quando a gente não esperava, em outros momentos que a pregação está assim, redondinha, está bonitinha, não lá aquelas coisas. Quem prega bastante sabe disso. Às vezes a gente tem assim, Deus abençoando de forma extraordinária, em outros momentos que você acha que vai muito bem, não vai tão bem. Mas nós temos narrativas de que as reações foram tão emotivas, gemidos e clamores, que impediram Edwards de terminar o sermão. O sermão que a gente conhece hoje, completo, não foi pregado por Edwards completo naquele dia. Tamanha a comoção das pessoas. Bem, eu agora quero caminhar para a segunda e última parte da minha palestra, para agora você entender um pouquinho do que Edwards faz. Tendo experimentado tudo isso, a pergunta é, o que Edwards faz com isso? Isso é de Deus, não é de Deus? Como é que a gente trata da investigação dos avivamentos? E Lloyd Jones de novo diz, o que é único e superlativo é o modo como ele analisa as experiências. Quer dizer, Edwards foi um analista. Então deixa eu explicar por que Edwards teve que ser um analista. O que aconteceu durante o grande despertamento? Muitas conversões. Alguém poderia dizer, que bênção. Como eu falei antes, teve polêmica. Que tipo de polêmica? Uns que exageravam nas emoções, e outros que achavam que tinham perdido o rumo, o foco de uma vida racional, de oferta a Deus. Então imagina que os racionalistas diriam assim, oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, está vendo? Está na Bíblia. E outras pessoas iriam dizer, não, mas a Bíblia também fala do Deus que mexe com os nossos corações e tal. Então,
cada um podia apelar para áreas diferentes da escritura e da vida cristã. O que aconteceu foi uma polêmica, então vou citar alguns exemplos dessa polêmica. Gilbert Tennent foi um pregador dessa época, um pregador presbiteriano, que acusou muitos pregadores da época de não serem genuinamente convertidos. Isso gerou um rebuliço. Imagina chegar dizendo assim, então, metade dos pastores aqui não é convertido. Né? Não é o tipo da coisa que é visto como educada, né? Claro que ele não estava dando números, o que ele queria dizer é, tem muita gente no nosso meio que não conhece verdadeiramente Cristo como seu Salvador. Ele confrontou isso, pelo que ele estava vendo, ele achava que havia muito pastor que não era transformado. Só lembrando uma história importante para você, quem já estudou a história da igreja e conhece um pouquinho da história de John Wesley, sabe que próprio John Wesley diz que a conversão dele se deu quando ele já era pastor. Então, o que o Gilbert Tennent falou, não é uma coisa assim, impossível de imaginar. O próprio John Wesley já era ordenado, quando ele diz Deus ter, de fato, convertido e mudado o seu coração. Então, por que o Tennent fala isso? Porque ele enfatiza a importância de quem é convertido ter uma religiosidade experimental, isto é, de você de fato experimentar essas coisas, vivenciar essas coisas, uma teologia que afeta a vontade e as afeições, não pode ser uma teologia que só enche cabeça, não pode ser uma teologia só ortodoxa, mas tem que ser uma ortodoxia que conduz a fazer coisas e a ter afeições genuínas. Os entusiastas, infelizmente, exageravam, em alguns momentos Edwards considerou os piores inimigos nessa história toda. Por quê? Os racionalistas atacavam muito e Edwards teve que se defender deles. Então, alguns nomes famosos, o nome mais famoso é o Charles Chauncey, que foi alguém que escreveu contra Edwards. Edwards teve que escrever resposta a ele e houve um certo debate literário entre os dois. Mas os entusiastas acabavam atrapalhando bastante por causa dos exageros deles. Havia um pregador chamado James Davenport, que ficou famoso porque nos encontros dele tinham emoções assim exageradas, ao ponto de alguns questionarem se elas eram de fato genuínas. Houve divisão entre as pessoas em pelo menos 3 áreas, que gerou polêmica. Primeiro, a natureza da conversão. Conversão acontece como? Então lembra que eu falei antes de um profundo reconhecimento do pecado, antes de experimentar a doçura do Evangelho. Tem gente que dava mais ênfase a isso, tem gente que dava menos ênfase, havia divergência sobre isso. As práticas exortativas de leigos, as pessoas se achavam cheias do Espírito e agora com autoridade para exortar até pastor. Isso começou a soar como uma falta de submissão às autoridades. Quer dizer, começou a gerar polêmica. Quando os leigos estavam assumindo a autoridade do Espírito para confrontar de maneira não muito sábia as autoridades eclesiásticas, alguns achavam que estava certo, do tipo assim, é isso mesmo, eles têm que ser convocados ao arrependimento, e outros achavam que estava sendo sinal de insubmissão. Então presta atenção em como isso é difícil. Imagine que você tem um amigo que se entende parte de uma igreja que não é saudável, e ele fala para você assim, então, eu estou incomodado, minha igreja está indo de mal a pior, e aí você fala para ele assim, meu querido, fala lá com a liderança. Aí ele vai e fala, o que a liderança vai pensar a respeito dele? É possível que ele seja visto como alguém insubmisso. Aí a pergunta é, ele é insubmisso ou ele é cheio do Espírito? Depende da perspectiva de quem olha. Edwards experimentou isso. Na época, haviam leigos que estavam exortando de uma forma que gerava polêmica. Alguns achavam que era bom, outros não. Além de comportamento dos convertidos em geral. Então, o que Edwards faz? Ele escreve 3 obras analisando o avivamento e as emoções. Eu vou falar mais delongadamente de uma e amanhã a gente vai falar de outra. Então, diante da polêmica das emoções, eu quero falar um pouquinho mais dessa obra aqui, né? Essa obra chama-se The Distinguishing Marks, que são as marcas distintivas, em português é a verdadeira obra do Espírito, sinais de autenticidade, e essa obra surgiu como uma palestra que Edwards teve que dar, uma aula inaugural lá em Yale. Deixa eu explicar brevemente o contexto para você entender. Yale, que era uma escola não tão tradicional quanto Harvard, ela era uma escola mais nova,
mas uma escola considerada boa, até porque Harvard para alguns já estava começando a fugir da boa teologia, da boa vida cristã, então alguns dos mais conservadores mandavam seus alunos para Yale e tal. E aí eu estava experimentando o avivamento por parte de alguns alunos, e alguns professores achavam que os alunos estavam exagerando em algumas das suas alegações com respeito a professores não muito piedosos. E eles, alunos, experimentando a obra do Espírito. Então resolveram convidar o Jonathan Edwards, que era um ex-formado lá, para falar. Claro que os professores queriam que o Edwards desse uma pancada nos alunos, e os alunos queriam que o Edwards desse um sabão nos professores. Porque, nesse sentido, criou-se uma polaridade entre aqueles que eram mais voltados para o que estava acontecendo e aqueles que eram mais críticos do que estava acontecendo. Então, o que Edwards faz? Edwards profere uma palestra baseado em 1 João 4. Provai os Espíritos. Provai os Espíritos. Para você ver de onde eles procedem. Então, Edwards faz isso. Ele faz uma análise. Ele começa então, capítulo 1, ele mostra os sinais que supostamente negam uma obra espiritual. Por exemplo, Edwards diz assim, não é verdade que o extraordinário nível de influência sobre a mente e o corpo das pessoas não é do Espírito de Deus? É porque alguns estavam dizendo, os exageros assim emocionais e que estavam afetando o corpo das pessoas, isso não pode ser de Deus. O Edwards falou, não necessariamente. Aí ele conta exemplos bíblicos, ele fala, lembra do que aconteceu, por exemplo, com Salmo 32, né? Davi falando que ele sentiu como se os seus ossos estivessem sendo esmagados por Deus. Envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos de dia e de noite, quer dizer, ele sente convicção de pecado quase que como uma coisa física. Então ele conta o exemplo de Davi para dizer, olha, Deus pode fazer isso, quando ele quebranta alguém genuinamente. Ele conta o exemplo dos discípulos, quando vem Jesus andando sobre as águas, eles ficam apavorados de terror, de medo. Isso mexe com o físico e emocional deles. E era genuíno, era assustados diante da grandeza de Cristo. E ele diz, olha, ele não diz que essas coisas são provas certeiras de que são do Espírito. Ele só diz, não é porque acontece isso que não é de Deus. Então no capítulo 1, ele trabalha com sinais que supostamente negam uma obra espiritual. Ele diz, não necessariamente. Deus pode fazer isso. E outra coisa também, irregularidades não provam que Deus não esteja agindo. Quando as pessoas diziam assim, mas tem muito exagero, tem muita coisa errada, ele dizia sim, mas não significa que Deus não esteja agindo. Ele dá dois exemplos, um bíblico e outro histórico. O exemplo bíblico é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha uma série de coisas erradas, mas Paulo nunca diz, não é de Deus. Não é verdade. Ele diz que o Espírito de Deus tinha dado dons a eles, mas não estava havendo um uso correto dos dons. Por isso que Paulo os exorta severamente na carta, mas não significa que não era o Espírito de Deus. Ele em nenhum momento dá a ideia de que os dons que os de Corinto tinham eram de Satanás. Ele não fala assim. Então ele quer dizer que a mistura com erro não é sinal de que Deus não esteja agindo. Assim como a reforma protestante, ele diz, a reforma também teve muita coisa boa e coisa que não era boa. Então ele cita esse exemplo histórico para dizer que Deus pode agir e ainda assim não haver tudo andando certinho. A gente não precisa olhar para um erro e falar assim, não pode ser de Deus, porque tem erro aqui. Então Edwards analisa desse jeito. No capítulo 2, ele vai trabalhar com sinais bíblicos de uma obra do Espírito. É aí que ele começa a analisar o texto de 1 João 4. Ele vai falar, por exemplo, que efeitos que engrandeçam a estima das pessoas por Jesus é prova de que é obra do Espírito. Versículos 2 e 3, dá uma olhada no texto bíblico. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele quer dizer, se as pessoas engrandecem a Cristo, está aí um bom indício de que Deus está trabalhando nelas. Se elas se engrandecem, tem coisa errada. Mas se elas engrandecem a Cristo, então isso é um bom sinal. Ele também trabalha com a ideia de que quando as pessoas estão lutando contra as concupiscências mundanas, é sinal de que o Espírito está trabalhando. Porque se não é o Espírito de Deus, elas não vão lutar contra a carne, contra o mundanismo. No entanto, versículo 4 e 5, olha lá. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. E aí,
Edwards vai dizer, mas se vocês têm combatido o mundanismo, é um bom sinal de que é o Espírito de Deus que tem atuado em vocês. O Espírito que gera profundo apreço pelas Escrituras, firmando homens na verdade, também é de Deus. Versículo 6, fala, aquele que conhece a Deus nos ouve. Então ele aplica isso para dizer, se você tem amado as Escrituras, isso é um bom sinal de que Deus está trabalhando em você. E aí, no capítulo... E ele também fala do amor, a partir do versículo 7 em diante, de 1 João 4, fala do amor, né? Deus é amor, nós temos que amar também e tal. Então ele fala do amor como sendo uma outra evidência da obra de Deus. E ele termina com algumas inferências práticas. Uma delas, é curioso isso, uma das inferências mais marcantes é como ele acaba não se posicionando nem com os professores mais conservadores, nem com os alunos mais empolgados com o avivamento. Por quê? Ele fala para aqueles que estavam negando que o Espírito de Deus estava atuando, que não fizessem isso. Ele fala, olha, cuidado para vocês não se oporem à obra do Espírito de Deus. Por quê? Na Escritura isso é chamado de pecado imperdoável. Aqui vai uma lição importante. A maioria das pessoas explica pecado imperdoável como sendo não crer em Jesus Cristo até o fim. Biblicamente falando, o que Jesus está narrando, que é fácil de tirar o texto, é que quando uma obra é reconhecidamente do Espírito de Deus, e não tem evidências claras de que é obra de Deus, e no entanto ela não é reconhecida como sendo de Deus. É isso que Jesus Cristo confronta. Então Edwards aplica o pecado imperdoável desse jeito, isto é, se você vê evidências de que Deus está trabalhando, e ainda assim você diz, não é de Deus, cuidado. Então ele alerta as pessoas para não rejeitarem o pacote completo. Edwards não está dizendo que não deva haver discernimento, ele está dizendo, não rejeite como não sendo de Deus. Cuidado na Escritura, isso é chamado de pecado imperdoável. E aos defensores do avivamento, ele exorta para que cuidem, para que não haja conduta imprópria que venha a denegrir essa obra. Quer dizer, não deixe de investigar. Essa é uma coisa interessante. Mesmo homens de Deus podem ser enganados quanto a experiências. Não desprezemos o estudo humano. Frase dele, não desprezemos o estudo humano. O que ele quer dizer com isso? Não despreze a investigação. Prove, investigue, veja se de fato as coisas são como devem ser. Para fechar aquilo que estamos falando, eu quero dizer o seguinte, após o grande despertamento, houve muito esfriamento e retrocesso espiritual, e Edwards começa a se desapontar ainda mais, e existe também uma percepção mais profunda. Ele começa a perceber que as emoções se mostraram tanto genuínas, tanto genuínas quanto falsas. O que ele quer dizer é, elas eram tanto claras, ou melhor, tanto verdadeiras quanto falsas. Você vai dizer, como assim? Ou é de Deus ou não é de Deus? Ele vai dizer, não. Por que elas não podem estar misturadas? E aí ele usa uma ilustração muito interessante. Ele diz assim, Satanás só forja, olha só, Satanás não falsifica a religiosidade experimental, ele falsifica a religiosidade experimental por causa de seu valor, isto é, ele só falsifica aquilo que é valioso, ele não falsifica alguma coisa se não for valiosa, tá? Então o que eu quero dizer ali, tira o não, Satanás falsifica a religiosidade experimental por causa de seu valor, ele imita as coisas mais excelentes. Olha só a ilustração que Edwards vai usar numa das suas obras, que é Afeições Religiosas. Ele fala assim, não existe mais imitação de ouro do que de cobre? Tem uma razão para isso, ouro é mais precioso. Satanás vai imitar o que então? Aquilo que é mais precioso. Ele vai forjar o que então? O que é mais precioso. Então, o que Edwards está aprendendo com isso é, Satanás gosta de imitar aquilo que é admirável, porque é assim que ele engana pessoas, ele é mestre nisso. Quero lembrar de um exemplo bíblico, só para você guardar isso. No livro do Apocalipse, existe uma besta do mar, que opera pelo poder do dragão, e ela é precedida por uma besta da terra, que prepara o caminho para a besta do mar. Você conhece alguma outra história em que alguém vem preparar para que outro seja o grande anunciador? O que eu quero dizer é que os comentaristas em geral perceberam que quando o Apocalipse fala das obras do maligno, ele repete as mesmas tendências daquilo que aconteceu no ministério de Jesus. Existe um tal de falso profeta que prepara o caminho para aquela que é chamada de besta. Então, isso é apenas para dizer que
história de João Batista e Jesus Cristo é replicada de um jeito para enganar pessoas. Satanás faz isso, ele sempre fez isso. A história que está narrada lá no Apocalipse é apenas para alertar-nos para aquilo que ele faz. Ele não engana quando ele vem de tridente, de vermelho, com chifre, não é assim. Essa noção que as pessoas têm do maligno, como sendo aquilo que aparece como claramente do maligno, é uma maneira errônea e enganosa. Ele é um mestre de enganar com sutilezas. Vou te dar outro exemplo bíblico interessante. Lembra a história do Gerazeno, ou Gadareno, como algumas traduções colocam, que estava endemoniado e Jesus Cristo vai e o liberta? Bem, eu vou resumir um aspecto da história que é muito interessante, que tem a ver com o que Edwards está fazendo aqui. Jesus Cristo liberta aquele jovem, torna ele são. Ele tinha legião de demônios, e aí os demônios vão para os porcos acabam morrendo, traz prejuízo e escândalo na cidade, e Jesus Cristo é escorraçado, é chutado, vamos dizer assim, é expulso da cidade. Uma das coisas que acontece no texto que a gente não percebe normalmente, é que existe mais de uma pessoa dominada pelo inimigo. Não é só aquele gadareno. A gente está tão acostumado a olhar para a influência do maligno sobre ele, que a gente esquece de perceber que a comunidade que expulsa Jesus Cristo também está sob o domínio de Satanás. Isso é para dar um exemplo de como a gente normalmente foca nas coisas mais que parecem demoníacas, antes do que enxergar as sutilezas. Edwards começou a perceber isso. Ele falou, olha, tem muita coisa que parece do Espírito de Deus que não é. Por quê? Porque Satanás é mestre nisso. Ele forja as coisas mais sublimes. Por isso que ele escreve a obra da qual a gente vai falar um pouquinho mais amanhã. Uma série de pregações em 1 Pedro 1,8 gerou o que depois veio a ser as afeições religiosas. Ela tem 3 partes, ele fala da natureza das afeições, os sinais incertos e os sinais distintos da graça de Deus. Subsídios para discernir a verdadeira religião, ele fala das santas afeições. E tornou-se um clássico da literatura sobre avivamento. Uma coisa importante que eu preciso dizer, e amanhã vai ficar mais claro, aqui Edwards está um pouquinho mais perceptivo e menos, e vamos dizer assim, mais assertivo sobre algumas coisas. Se ele diz boas coisas na primeira obra, na segunda ele vai mostrar uma maturidade ainda maior, e vai ser um pouco mais assertivo em algumas coisas, e vai criticar algumas coisas com mais intensidade e vai louvar algumas coisas com mais extensão do que na primeira obra, que é menor. Vamos terminar com algumas aplicações bem singelas, mas importantes para o nosso crescimento. Primeiro, eu coloquei aqui uma obra que é publicada pela editora Cultura Cristã, que é um evento, uma tentativa de fazer aquilo que eu estou fazendo de forma bem singela, mas feita de maneira mais macro, né? Um autor já falecido, chamado Luiz França de Matos, escreveu um trabalho de mestrado, que depois virou esse livro, chamado Jonathan Edwards e o Avivamento Brasileiro. O que é essa obra, em suma? É alguém que queria escrever sobre Edwards e avivamento, porque achava que o Brasil estava experimentando um avivamento. Curiosamente, no final de escrever essa obra, ele muda a opinião dele, e ele conta isso no livro. Ele diz, depois que eu enxerguei o que é avivamento na vida de Edwards, eu não posso dizer que a igreja brasileira experimentou isso. Então, ele acaba se tornando um analista crítico de alguns exageros do que aconteceu no Brasil, do passado e presente. Então, à luz desse espírito investigativo, eu queria terminar com algumas lições. Primeira, investigar a obra do Espírito não é anti-espiritual. Então, se a nossa pergunta é, podemos avaliar a obra do Espírito? A resposta é sim, é o que o Edwards fez. E isso não é ir contra Deus. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que temem. Você já viu gente usar a expressão lá de Davi, não toques no ungido de Deus, né? Para dizer assim, olha, não fale nada contra aquele que tem a autoridade máxima, né? Não mexa no ungido de Deus. Como se fosse pecaminoso dizer, vamos avaliar se ela passa no crivo das Escrituras. Se essas experiências passam no crivo das Sagradas Escrituras. Então, investigar a obra do Espírito nunca foi taxado de anti-espiritual. Edwards entendia que era necessário. É possível você se tornar um crítico exacerbado? É. Por isso que a gente precisa ter discernimento espiritual. A última dica de literatura que eu vou dar
é Tim Challies. Discernimento Espiritual é um livro em que ele escreve para falar exatamente disso. Ele diz, às vezes a gente se torna excessivamente crítico, mas a Escritura estimula a gente a provar os espíritos, como o texto que Edwards escolheu naquela palestra. Ela estimula a gente a fazer isso. Alguns de nós somos herdeiros daquela argumentação, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas o próprio Cristo faz avaliação no Sermão do Monte, dizendo que a gente não joga pérola aos porcos. Como é que a gente sabe o que é porco e o que não é? Você tem que ter discernimento. Então, não julgar não é não ter discernimento. Tá? Então, muitas vezes as pessoas, em nome de uma espiritualidade diferenciada, diz, não julgue, porque Deus pode pesar a mão. É bom que a gente sempre avalie. Deus não tem receio de você avaliar. Ele quer que você avalie e que você confirme. Assim como os bereanos faziam. Quando eles ouviam o apóstolo Paulo, eles são elogiados porque eles olhavam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Discernimento espiritual é virtude, não é algo que seja anti-espiritual. Segunda coisa. Quando Edwards narra que na época de avivamento tiveram algumas coisas operadas por Satanás e tiveram alguns exageros, provam para a gente e mostram para a gente que avivamentos não solucionam todos os problemas da igreja. Talvez você tenha sido ensinado assim, eu fui em alguma medida, por pessoas que passaram pela minha vida e que disseram assim, nós temos que orar por um avivamento, aí sim você vai ver que bênção. Como se o avivamento fosse resolver os problemas ao nosso redor. Historicamente falando, não é verdade. Deus trouxe grande bênção sobre a igreja da época de Edwards, mas não resolvendo todos os problemas, também misturado com algumas coisas que não eram saudáveis. Tiveram frutos positivos do avivamento? Sem dúvida, né? Existem várias coisas que são preciosas. Por exemplo, convicção de pecado, preocupação com a glória de Deus, apego às Escrituras, mudanças na ética, nos relacionamentos, transformação na comunidade. Então, muitas coisas preciosas, né? Convicção de pecado, de você realmente reconhecer a sua pecaminosidade, essa ideia da glória de Deus ser experimentada, a gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã, mas, e impacto comunitário também. Isso foi uma coisa preciosa que aconteceu nos avivamentos experimentados por Edwards. Então, a gente não pode negar que seja bom. Pelo contrário, Deus fez coisas preciosas. Mas, por último, é preciso dizer que essa obra é soberana, não deve ser fabricada. Por que eu digo isso? E eu termino com isso. Porque, menos de um século depois, um homem ficou muito famoso por crer que era possível fabricar ou ter uma fórmula de avivamento. Você já ouviu falar de Charles Grandison Finney? Charles Finney foi alguém que acreditava que tinha fórmula para Deus abençoar. Ele dizia, olha, não é uma coisa que acontece sem a gente saber. Se você seguir os passos assim, Deus vai abençoar. Ele quer abençoar horas. Faz isso. Como se fosse uma fórmula. Muita gente gosta de fórmula. Tem livros que se tornam clássicos da literatura porque as pessoas leem como se fosse uma fórmula de espiritualidade. Elas leem como se fosse a chave para ter uma espiritualidade mais sadia. E Edwards não gostava disso. Ele aprendeu isso. Tanto é que da sua primeira obra até a última existe um amadurecimento no entendimento do avivamento. E nisso a gente percebe que sempre se mantém a soberania de Deus. Nunca se fabrica aquilo que só o Espírito de Deus pode fazer. Eu quero orar e pedir a Deus que nos dê discernimento, que a gente não tenha receio de, em amor, avaliar as coisas que acontecem ao nosso redor. Isso não é anti-espiritual. Se as pessoas se dizem cheias do Espírito, porque na igreja está acontecendo um movimento especial, avalie isso à luz dos padrões bíblicos. Isto é, tenha discernimento. Lembra, Deus, isso na Escritura é citado inclusive como um dom espiritual. Pessoas que têm dom do discernimento para ajudar a avaliar, às vezes, antes que os sinais estejam muito claros, que alguma coisa não tem estado boa, não tem andado num bom caminho, ou enxergar as coisas como sendo do Senhor. Então, é bom que a gente avalie, tenha discernimento, faça distinções, entenda aquilo que é bíblico e aquilo que não é. E isso não vai ser sinônimo de falta de espiritualidade, é o contrário, isso é sinal de uma vida cristã sadia. Vamos orar. Pai, vivemos em tempo em que a igreja brasileira não é conhecida pelo seu discernimento. Pelo contrário,
há muitas pessoas que se alimentam de teologias e pregações distintas. Eles gostam de coisas diferenciadas. Eles não têm critério. Parece que se alimentam do que é bom e daquilo que é ruim. E apreciam ambos. Senhor, a igreja brasileira tem experimentado muito tempo de confusão. Crescimento em alguns casos, mas muita confusão. Nossa oração é que o Senhor nos ensine, através desse exemplo da história, a termos discernimento, a não termos receio de avaliar, de investigar, de estudar à luz da Tua palavra, de confrontar quando necessário for. O Senhor nos dê espírito caridoso quando fazemos isso, que não sejamos conhecidos por gente que é ácida, áspera na sua crítica, mas que nós tenhamos a piedade e a coragem de confrontar em tempos em que as pessoas são mais tolerantes do que confrontadoras. E dá-nos espírito correto, para que a gente não faça isso de forma ímpia, mas de forma amável, por quem ama a Tua glória e a bênção do Teu povo. Oramos em nome de Cristo.